Existem livros que jamais deveriam ser folheados, histórias de estudiosos que desapareceram, acadêmicos que enlouqueceram e rituais que nunca deveriam ter sido realizados. Um desses mistérios é o Sefer Harassim, o Livro dos Mistérios. Hoje, vamos mergulhar nesse manuscrito proibido que muitos acreditam ter o poder de abrir portas para o que não conseguimos compreender. Mas aviso, após assistir a este vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma maneira. Agora imagine se você tivesse esse livro proibido em suas mãos. Teria coragem de abri-lo? Ao abrir o livro, o ar ficou denso com o cheiro de papel envelhecido e cera derretida. A luz de uma vela tremulava, criando sombras estranhas nas paredes, repletas de livros antigos. Algo parecia se mover nas prateleiras, como se ele não estivesse mais sozinho naquele espaço onde os segredos de outras eras sussurravam. Seus dedos tocaram a lombada de couro desgastada e, aos poucos, decifraram o título desbotado pelo tempo: Sefer Harassim, o Livro dos Mistérios. A superfície fria e irregular do livro fez seus dedos latejarem, como se uma eletricidade invisível percorresse sua pele. Ele hesitou, mas uma força interior, ainda mais forte e insaciável, o obrigou a continuar. Com um rangido seco, o livro foi retirado da prateleira. A poeira dançou no ar e a sala parecia encolher ao seu redor. As sombras se inclinavam, como se prestassem atenção, enquanto o volume repousava sobre a mesa, quieto, como um animal esperando ser despertado. Ao abrir a capa, o couro fez um som de protesto e o cheiro das páginas amareladas e quebradiças exalou no ar. Uma mistura de mofo com algo metálico, quase como ferrugem. As palavras hebraicas começaram a saltar aos seus olhos. Letras entrelaçadas em padrões hipnóticos mesclavam-se com símbolos estranhos, desenhados com precisão. O nome Raciel surgia repetidamente, acompanhado de invocações, fórmulas e instruções detalhadas. O anjo dos segredos, o guardião do conhecimento proibido. As palavras ecoaram em sua mente e ele estremeceu. Algo estava profundamente errado. Os que cruzarem esse limiar nunca mais serão os mesmos. As palavras reverberaram. Num piscar de olhos, a sala ao seu redor pareceu tremer, como se algo tivesse movido o relógio na parede. Ele continuou, mas o que acontecia parecia cada vez mais fora do normal. A vela queimava por muito mais tempo do que deveria, e o silêncio parecia carregar uma tensão inexplicável. O leitor engoliu em seco. Ele sabia que deveria parar, fechar o livro, guardá-lo novamente na prateleira e esquecer tudo aquilo. Mas uma força invisível o mantinha ali. A curiosidade, como um veneno de ação lenta, dissipava a prudência, substituindo o medo por um desejo insaciável de saber mais. Suas mãos folheavam as páginas de forma quase automática. Os nomes dos anjos e príncipes celestiais passaram diante de seus olhos, cada um mais imponente que o anterior, com uma vibração quase tangível. E então, em letras menores, escondido quase entre as linhas, um aviso final. Algumas palavras nunca devem ser pronunciadas. Algumas portas jamais devem ser abertas. Nesse instante, ele sentiu o ar faltar, e um som quase imperceptível ressoou na sala, como se algo se movesse nas prateleiras atrás dele. Mas o livro não surgiu do nada. Ele carrega uma história sombria, marcada por perseguições, mistérios e conhecimento proibido. Vamos então desvendar a origem desse mistério. Desde a antiguidade, o que não se pode entender sempre foi temido. Ao longo dos séculos, o conhecimento proibido foi cuidadosamente escondido, selado e enterrado sob camadas de superstição e silêncio. Porém, o silêncio nunca é absoluto. Ele sempre encontra rachaduras e fissuras por onde os sussurros escapam, ressoando entre aqueles ousados o suficiente para ouvi-los. Assim, entre cinzas e sombras, o Sefer Harassim sobreviveu. Este livro foi escondido para proteção ou para evitar algo perigoso. Pouco se sabe sobre sua origem.
Acredita-se que ele tenha surgido nos primeiros séculos da Era Comum, escondido entre as ruínas do Império Romano e os mistérios do judaísmo antigo. Um texto que não deveria existir, um livro que guarda segredos que talvez nunca devessem ser revelados. Como todo conhecimento proibido, sua origem não pode ser facilmente rastreada. A história do Sefer HaRacim se mistura com lendas, conspirações e omissões. Desde o início, o nome mais associado ao livro é o do anjo Raciel, uma figura misteriosa na tradição esotérica judaica. Acredita-se que Raciel, cujo nome significa segredo de Deus, recebeu a missão de guardar os mistérios cósmicos. No entanto, em um ato de rebelião ou talvez de compaixão, ele teria compartilhado esse conhecimento com Noé antes do dilúvio. A ideia de que um livro contendo segredos divinos foi entregue a um mortal provoca tanto fascínio quanto terror. Se isso for verdade, isso significaria que na Arca de Noé não estavam apenas os últimos vestígios de vida na Terra, mas também um mapa da própria essência do universo. Mas se o Sefer HaRacim é tão antigo, por que permaneceu escondido por tanto tempo? A resposta pode estar nas perseguições aos praticantes de magia e ocultismo, especialmente no período pós-exílico do judaísmo. Sob a influência dos rabinos, práticas como a magia eram consideradas heréticas. Textos como o Sefer HaRacim foram destruídos ou mantidos em segredo, sobrevivendo apenas como fragmentos dispersos ao longo dos séculos. O livro foi então esquecido, enterrado sob o peso do tempo, até que no século XX algo novo surgisse. Em 1963, o estudioso de textos místicos Mordecai Margaliot encontrou fragmentos do Sefer HaRacim enquanto examinava os arquivos da Cairo Geniza. A Geniza era um repositório de textos sagrados judaicos guardados na sinagoga Ben Ezra, um verdadeiro depósito de sabedoria que escapou das chamas do tempo. Entre os milhares de manuscritos descartados, Margaliot encontrou referências a um texto que descrevia rituais, invocações e hierarquias celestiais com detalhes perturbadores. Ele sabia que estava diante de algo único. Margaliot passou os anos seguintes reconstruindo esses fragmentos, comparando manuscritos e tentando remontar o que parecia ser um manual de magia hebraica. Sua pesquisa culminou na publicação de uma edição moderna do Sefer HaRacim, em 1966. Porém, a redescoberta do livro trouxe à tona uma série de questões inquietantes. Seria o Sefer HaRacim realmente um grimório prático, ou seria apenas um pedaço de conhecimento místico? Os rituais descritos seriam apenas metáforas espirituais ou instruções concretas para alterar a realidade? E o mais perturbador, por que algumas passagens pareciam ter sido deliberadamente apagadas ou corrompidas? Essas questões podem ser respondidas pelo conteúdo do livro. O Sefer HaRacim não é um livro comum. Ele descreve um sistema de magia baseado na hierarquia celestial, onde o praticante não busca ascensão espiritual, mas sim uma descida através do cosmos, passando por camadas de existência até alcançar os domínios mais profundos da realidade. Diferente de outras tradições místicas que buscam êxtase e iluminação, este livro ensina como manipular forças que, segundo os próprios rabinos, são extremamente perigosas. Entre as passagens fragmentadas, encontram-se instruções detalhadas sobre como invocar anjos da guarda para obter visões proféticas e até mesmo influenciar o destino. O que mais intrigou os estudiosos, no entanto, foi a precisão dos nomes e símbolos apresentados. Diferente de outros grimórios, que misturam crenças cristãs e pagãs, o Sefer HaRacim parece estar enraizado em uma tradição mística muito mais antiga. Sua estrutura sistemática reflete essa lógica. O livro é organizado em 7 seções, cada uma representando um firmamento celestial, habitado por legiões de anjos com funções específicas, desde controlar o tempo
até governar os elementos. O iniciado deve aprender os nomes e rituais para acessar cada nível. Uma jornada perigosa que, se mal conduzida, pode levar à loucura ou até à destruição. Porém, algo na reconstrução do manuscrito parecia incompleto. Certas passagens do Sefer HaRacim estavam ausentes, como se alguém tivesse removido deliberadamente partes do texto. Os estudiosos logo perceberam que as versões existentes continham lacunas curiosas, especialmente nas passagens que descreviam os rituais mais avançados. Essa descoberta gerou uma hipótese perturbadora. Poderia haver um oitavo firmamento tão secreto e proibido que foi apagado da história? Margaliot nunca encontrou resposta para essa questão. Ele faleceu alguns anos após a publicação de sua pesquisa, deixando um legado de incertezas e questionamentos. Alguns acreditam que ele sabia mais do que revelou, que encontrou algo nos fragmentos que decidiu não divulgar. Alguns acreditam que Margaliot tenha sido vítima da maldição do próprio livro, um destino compartilhado por todos que ousaram tocar o que é proibido. Seja qual for a razão, uma coisa é certa. O Sefer HaRacim sobreviveu ao passar do tempo porque há algo nele que não pode ser destruído. Ele continua a atrair estudiosos do ocultismo e curiosos, como um farol para aqueles que buscam respostas além do permitido. Porém, todo conhecimento exige um preço, e nem todos estão preparados para pagá-lo. O leitor fechou o livro por um instante com as mãos trêmulas. Uma sensação estranha parecia percorrer o ambiente, como se algo invisível tivesse sido despertado. Ao olhar ao redor, o quarto parecia mais escuro e estreito. Ele respirou fundo, tentando afastar o desconforto, mas já era tarde. Algo dentro dele havia mudado. Ele sabia que havia lido demais, mas o que exatamente estava contido no Sefer HaRacim? Seria apenas um grimório de feitiçaria? Ou algo muito mais complexo? Para entender seu verdadeiro poder, é preciso analisar sua estrutura e os segredos que ela revela sobre a hierarquia celestial. A mente humana sempre tentou organizar o caos, criar mapas para navegar em mares desconhecidos, diagramas para entender corpos celestiais, tabelas para catalogar o que não conseguimos compreender. Mas o que acontece quando o próprio universo desafia nossa compreensão? Quando sua estrutura esconde verdades que não deveriam ser vistas? O Sefer HaRacim não é apenas um livro de feitiçaria. Ele é um mapa, um guia para aqueles que ousam atravessar os limiares da existência e descer pelos firmamentos da criação. Diferente das tradições místicas que falam sobre a ascensão da alma e a busca pela iluminação, este manuscrito sugere que o verdadeiro poder reside na descida, na exploração das camadas inferiores da estrutura cósmica, onde estão os guardiões do desconhecido e os segredos que sustentam o equilíbrio do mundo. O livro descreve 7 céus ou firmamentos, cada um vigiado por anjos de poder inimaginável. Suas fileiras são organizadas de forma militar, príncipes, sentinelas, mensageiros e entidades. E segundo o Sefer HaRacim, esses anjos não são apenas símbolos, eles são seres vivos que respondem a rituais precisos e invocações específicas. Para o iniciado que ousa seguir esse caminho, é essencial conhecer os nomes corretos, os gestos adequados e as palavras exatas. Um erro pode ter consequências irreversíveis. O primeiro céu, chamado Shamaim, é o portal entre o mundo humano e os reinos superiores. As legiões de anjos menores guardam essa fronteira, mas não são benevolentes nem acolhedores. Sentinelas, eles vigiam aqueles que tentam cruzar o limiar. De acordo com o texto, os nomes desses anjos devem ser pronunciados na escuridão sob a luz de uma única chama, para que possam ser reconhecidos. Quem não seguir essas regras pode ser esquecido na vastidão entre os mundos, onde o tempo e a forma não possuem sentido. O segundo céu é um lugar de terror absoluto,
onde as almas daqueles que ousaram desafiar as leis da criação estão aprisionadas. O Sefer HaRazim fala de 12 guardiões que zelam por essas almas, garantindo que elas nunca escapem. Mas também existem instruções sobre como contatá-los, e os sussurros dos condenados podem revelar verdades escondidas, se o iniciado for forte o suficiente para não se perder na loucura. No terceiro céu estão os tronos de Ilama, onde anjos guerreiros aguardam ordens divinas para agir. São os mesmos anjos que, segundo as antigas tradições judaicas, devastaram Sodoma e Gomorra, erguendo muros invisíveis ao redor das cidades para proteger ou destruir. Seus nomes são armas poderosas, e conhecê-los significa ter o controle de forças capazes de reescrever a realidade. O quarto céu é o domínio dos senhores do tempo. Ali residem os anjos que governam as estrelas, controlando o curso do sol e da lua. O livro contém rituais para influenciar esses ciclos, permitindo ao iniciado prever ou até alterar eventos futuros. A seção dedicada a esse firmamento está repleta de símbolos, fórmulas astrológicas e enigmas que ainda não foram completamente decifrados. O quinto céu é habitado pelos 12 príncipes da glória, cada um representando um mês do ano e uma influência celestial. Esses príncipes governam o destino, moldando os caminhos daqueles que vivem sob seus signos. O Sefer HaRazim sugere que, ao conhecer e cumprimentar corretamente esses príncipes, é possível reescrever o próprio destino. Porém, há avisos sombrios. Alterar o destino pode trazer consequências imprevisíveis. No sexto céu, a tensão e o equilíbrio predominam. Anjos e entidades obscuras coexistem, mantendo uma vigilância constante. A luz e a sombra se entrelaçam, e os praticantes que chegam a este nível devem demonstrar que compreendem a dualidade da criação. O texto fala de uma prova final antes do último firmamento, onde o iniciado deve escolher um caminho, um ritual que, uma vez realizado, não pode ser desfeito. Por fim, o sétimo céu é descrito como o trono da perdição. Ao contrário dos outros firmamentos, este não é acessível a qualquer um. O texto se torna confuso, como se fragmentos tivessem sido removidos ou deliberadamente ocultados. Relatos indicam que apenas aqueles que passaram pelos firmamentos anteriores podem vislumbrá-lo, mas algo é estranho em sua descrição. Enquanto os outros céus estão repletos de nomes e funções, este último é preenchido por um silêncio opressor, algo que não deveria ser conhecido. Com as mãos trêmulas, o leitor percebe que estava prendendo a respiração, suas pupilas dilatadas, como se tivesse lido algo além das palavras impressas. Ele sente a necessidade de se afastar, mas algo o mantém ali. Uma frase se repete em sua mente, um aviso enterrado entre as palavras. Aqueles que olham para o sétimo firmamento nunca mais verão o mundo da mesma forma. A estrutura da criação havia sido revelada à sua frente, mas ele sentia que havia algo mais além disso, algo que o livro não dizia abertamente, e ele sabia que, se continuasse, não haveria mais volta. Mas é aí que as coisas realmente ficam perigosas. O Sefer HaRazim não é simplesmente um livro a ser lido. Ele é um manual detalhado sobre como manipular forças ocultas, algumas das quais podem ser extremamente perigosas se mal aplicadas. O segredo da magia que ele descreve repousa nos nomes proibidos de cada anjo mencionado no texto. Cada nome carrega um propósito específico e uma função exata dentro da ordem celestial. Pronunciá-los corretamente não é apenas uma questão de formalidade, mas um ato de invocação, um chamado que obriga essas entidades a responder. Os rituais são meticulosamente descritos e muitos exigem uma preparação intensa, isolamento, jejum e a recitação de versos esquecidos em línguas antigas. O praticante deve estar espiritualmente puro e livre de qualquer distração mundana. O menor erro, um único deslize na pronúncia dos nomes, pode resultar em consequências irreversíveis.
Enquanto o leitor virava a página, sentia o peso do conhecimento se acumulando em sua mente. Cada frase parecia pulsar com energia, como se não fossem apenas palavras impressas, mas forças vivas que vibravam sob a superfície do papel. Diferente de outros textos místicos que apenas descrevem a hierarquia celestial e seus segredos, este livro é direto em sua intenção: ensinar como manipular essas forças. Aqui, o conhecimento não é contemplativo, ele é prático e o risco é evidente. Trata-se de um mapa para aqueles dispostos a desafiar as regras invisíveis do cosmos. Desde o início dos tempos, as palavras sagradas possuem poder. Segundo algumas tradições, Deus criou o universo com uma única ordem, um decreto divino que deu forma ao vazio, e os anjos atuaram como mensageiros dessa vontade. Eles não eram apenas servos, eram a própria voz de Deus, sua manifestação viva. O que aconteceria então se um mortal fosse capaz de aprender essas palavras? A primeira seção do Sefer HaRazim foca na influência sobre o destino humano. Há descrições de fórmulas que garantem proteção divina, atraem riquezas ou asseguram sucesso em empreendimentos arriscados. No entanto, cada feitiço vem acompanhado de um aviso: tudo tem um preço. O iniciado precisa oferecer algo em troca, e nem sempre isso envolve objetos materiais. Algumas passagens sugerem que a energia necessária para mover essas forças deve vir do próprio praticante, um sacrifício de tempo, vitalidade ou até algo mais. Mas é na seção dos rituais de poder absoluto que o livro realmente se torna perigoso. Aqui estão as fórmulas que prometem controle sobre os elementos, a invocação de espíritos e até a habilidade de silenciar um inimigo à distância. Um dos rituais mais enigmáticos é conhecido como o encantamento do vento negro. O texto descreve um método para invocar ventos invisíveis, capazes de transportar mensagens ou influenciar as mentes humanas. No entanto, há um risco envolvido. Uma vez que esse vento é libertado, ele nunca desaparece completamente. O praticante deve se posicionar sob o céu aberto em uma noite sem lua, desenhar um círculo de sal e recitar os nomes de certos príncipes celestiais. O vento começará a soprar, mas não será apenas ar em movimento. Trará sussurros, palavras que ninguém mais poderá ouvir, mensagens não destinadas a este mundo. O perigo desse ritual não está apenas na invocação em si, mas no que acontece depois. O Sefer HaRazim avisa que, uma vez que o vento negro é despertado, ele retorna de tempos em tempos, chamando pelo nome de quem o libertou. Outro feitiço proibido detalhado no livro envolve a criação de um espelho revelador, um artefato que permite ao praticante enxergar além da realidade comum. Diferente de métodos tradicionais de adivinhação, que se baseiam em sonhos ou símbolos abstratos, este ritual promete uma visão mais concreta, a capacidade de ver o que está escondido no mundo real. O processo é perturbadoramente simples. O espelho deve ser banhado em uma infusão de ervas raras e polido para refletir apenas a escuridão. O praticante, então, deve invocar os anjos da guarda do terceiro céu e pedir permissão para olhar além do véu da realidade. O texto não especifica o que pode ser visto, mas alerta sobre os riscos de olhar por muito tempo para o que está escondido. Aqueles que desconsideraram o aviso relataram mudanças em sua percepção da realidade. Pequenos detalhes, que antes pareciam inofensivos, começaram a parecer errados. Reflexos no vidro pareciam distorcidos e objetos vistos através do espelho apresentavam sombras onde não deveriam existir. Dentro do Sefer HaRazim, há menções a nomes proibidos, em especial de anjos, que seguem um padrão curioso. Alguns aparecem apenas uma vez, quase camuflados entre parágrafos densos de instruções, sem uma função clara. Não são chamados para rituais usuais, e a única orientação que acompanha esses nomes é: não devem ser pronunciados.
Isso levanta uma questão inquietante. Se os outros nomes têm um impacto direto na realidade, o que acontece ao invocar aqueles que nunca deveriam ser ditos? Uma lenda rabínica fala de um nome secreto de Deus, um nome que, quando pronunciado corretamente, concederia ao homem o poder sobre toda a criação. Alguns acreditam que o Sefer HaRassim contém fragmentos desse nome, ocultos entre seus versos, uma sequência de fonemas capaz de alterar o próprio tecido do universo. Contudo, o texto adverte que manipular algo tão vasto e complexo traz riscos. Esses nomes não devem ser pronunciados isoladamente, mas devem ser recitados em ordens exatas e sob condições específicas. Qualquer erro pode fazer com que o espaço ao redor do praticante comece a se desintegrar. Há relatos de estudiosos que tentaram decifrar esses padrões. Alguns desapareceram sem deixar vestígios. Outros foram encontrados em estado de choque, murmurando palavras incompreensíveis. Há ainda testemunhos de que, ao ler certas passagens em voz alta, as palavras no livro mudam ligeiramente, com caracteres que parecem se mover de forma imperceptível. O leitor, ao virar as páginas, sente um arrepio na espinha e, por um momento, tem a sensação de que as palavras tremem sob a luz da vela. O Sefer HaRassim não é apenas um texto antigo, mas um mecanismo, um código vivo, aguardando para ser ativado, e talvez já tenha começado a funcionar. Mas qual é o custo de brincar com esse conhecimento? O que acontece com aqueles que tentam entender e manipular o que está oculto? O Sefer HaRassim está repleto de histórias perturbadoras de pessoas que se aprofundaram demais e pagaram um preço alto. Um preço que talvez você não esteja disposto a pagar. Quando o leitor fecha o livro, a atmosfera ao seu redor parece mais pesada, como se o ar se tornasse denso e carregado de algo invisível. Um arrepio inexplicável percorre sua espinha. Será apenas um texto ou há algo mais? O Sefer HaRassim está cheio de advertências, e cada ritual descrito nas páginas do manuscrito sugere um conhecimento proibido, algo que não deve ser acessado sem um preço. A promessa de poder absoluto sempre carrega uma questão oculta. O que se perde ao conquistar esse poder? A tradição esotérica está cheia de histórias sobre grimórios amaldiçoados que trazem não apenas conhecimento, mas uma presença. No caso do Sefer HaRassim, sua leitura se torna perigosa não apenas pelo conteúdo, mas pela sensação constante de que o livro está observando o leitor enquanto ele absorve seu conteúdo. Em troca das palavras que absorveram, muitos estudiosos que se aprofundaram no Sefer HaRassim relataram sintomas estranhos, experiências de inquietação constante, como se pequenas lacunas de tempo estivessem sendo observadas, tornaram-se comuns. Suas memórias começaram a se distorcer, como se partes de seu passado estivessem sendo apagadas e substituídas por algo que não pertenciam ao seu mundo. Seus sonhos se tornaram cada vez mais alarmantes, frequentemente povoados por figuras que não deveriam existir, e sussurros em línguas esquecidas, chamando-os para lugares que não existiam em nenhum mapa. Mordecai Margaliot, o estudioso que liderou a reconstrução do Sefer HaRassim na década de 1960, morreu logo após a publicação de sua pesquisa. As circunstâncias de sua morte nunca foram completamente esclarecidas, mas relatos indicam que, nos últimos meses de sua vida, ele se tornou uma pessoa diferente. Amigos e familiares afirmaram que ele raramente dormia, possivelmente temendo algo inexplicável. Ele murmurava palavras desconexas e falava de nomes que ninguém mais conhecia. A presença de uma constante sensação de paranoia parecia envolvê-lo, como se tivesse testemunhado algo que outros acadêmicos não conseguiam esquecer. Junto com o manuscrito, outros estudiosos também relataram mudanças estranhas em suas vidas. Um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que estudava os fragmentos do Sefer HaRassim,
desapareceu por 3 dias, sem deixar vestígios. Quando foi encontrado, estava vagando por um antigo bairro da cidade, incapaz de explicar onde estavam suas anotações, que haviam sido destruídas e parcialmente queimadas, como se ele mesmo tivesse tentado se livrar delas. Outro detalhe curioso surgiu nos testemunhos de todos que se aprofundaram no livro. Um som quase imperceptível, como um sussurro, parecia sempre na ponta da audição. Para alguns, parecia o vento passando por frestas invisíveis, enquanto outros se lembravam de uma voz abafada, como se alguém os chamasse do outro lado de uma parede fina. A maldição do Sefer HaHassim não se manifesta de maneira espetacular ou evidente. Não há explosões de fogo ou sombras que emergem dos cantos escuros da sala. O verdadeiro horror está na forma sutil com que ele se infiltra na realidade, distorcendo-a lentamente, até que o leitor não saiba mais se está apenas em sua própria mente. A ideia de realidade alterada é um tema comum em textos proibidos. O próprio conceito de conhecimento oculto sugere que há algo além do mundo visível, algo deliberadamente escondido. Quando uma pessoa entra em contato com esse tipo de saber, ela quebra uma barreira, mesmo que por um momento, mas essa quebra sempre tem consequências. Uma passagem enigmática do Sefer HaHassim parece sugerir essa ideia. Aqueles que enxergam além do véu nunca mais andarão entre os homens, pois o que foi mostrado não pode ser esquecido, e o que foi ouvido não pode ser silenciado. Esse conceito também é encontrado em outras tradições esotéricas, especialmente em textos gnósticos, que falam de um conhecimento que, uma vez revelado, altera permanentemente a percepção da realidade. Algumas pessoas chamam isso de maldição da iluminação. A ideia de que a verdade não traz conforto, mas sim a destruição da sanidade. Não são apenas os acadêmicos que sofreram os efeitos do Sefer HaHassim. Existem registros de ocultistas modernos que tentaram realizar os rituais descritos no livro e desapareceram sem deixar rastro. Em fóruns obscuros na internet, há histórias de praticantes que alegam ter tentado invocar os anjos mencionados no texto, mas jamais retornaram. A maioria dessas histórias termina abruptamente, muitas vezes com mensagens de advertência ou avisos enigmáticos. Não faça isso, dizem, ou ele viu o nome, foi dito, agora ele sabe. No entanto, uma história se destaca entre todas. Em 2014, um grupo de investigadores independentes tentou realizar um dos rituais do Sefer HaHassim, transmitindo sua experiência ao vivo pela internet. Seguiram as instruções meticulosamente, recitaram os nomes e traçaram os símbolos exatos. A princípio, nada aconteceu, mas então algo estranho começou a ocorrer na transmissão. Os telespectadores relataram que a imagem da câmera começou a sofrer pequenas distorções, como se a gravação estivesse sendo corrompida em tempo real. Pequenos ruídos surgiram no áudio, algo semelhante a uma estática fraca, mas com um padrão estranho, quase como um murmúrio contínuo, e então a transmissão caiu. Os envolvidos no experimento nunca explicaram o que aconteceu. Alguns se recusaram a falar sobre isso, enquanto outros simplesmente desapareceram das redes sociais. Um dos pesquisadores foi encontrado meses depois, vivendo isolado em uma cabana remota, sem contato com o mundo exterior. Quando perguntado sobre o que tinha acontecido, ele apenas murmurou: "Abrimos algo e agora não podemos fechar." A ideia de que o Sefer HaHassim carrega uma maldição pode parecer um exagero supersticioso, mas a verdade é que há algo profundamente perturbador nesse livro. Não é apenas um conjunto de palavras, é uma chamada, uma porta, e uma vez que essa porta se abre, não há garantia de que o leitor será capaz de fechá-la novamente. Ele percebeu que sua respiração estava acelerada, que sentia um peso nos ombros, um desconforto invisível que parecia ter crescido desde que começou a ler o livro.
A atmosfera ao seu redor parecia ligeiramente deslocada. O relógio marcava a mesma hora que antes, mas ele tinha certeza de que muito mais tempo havia se passado. Ele engoliu em seco, tentando racionalizar. Talvez fosse apenas sua imaginação, talvez fosse apenas o efeito do texto, ou talvez já fosse tarde demais. E então surge a inevitável pergunta: Sefer HaRacim é apenas um mito ou há algo real por trás dessas histórias? Este livro teria o poder de alterar a percepção da realidade ou seria apenas uma lenda que foi fortalecida ao longo do tempo? A resposta pode estar nos detalhes ocultos que ninguém percebeu até agora. O leitor fechou os olhos, tentando afastar o crescente desconforto que o envolvia. O Sefer HaRacim não era apenas um livro. Algo nele parecia ir além das palavras, além das páginas amareladas pelo tempo. A sensação de estar sendo observado nunca o deixou. Tentou racionalizar completamente. Talvez tudo não passasse de um mito acadêmico, um exagero criado ao longo dos séculos. Mas se fosse esse o caso, por que aqueles que ousaram se aprofundar no texto sempre pareciam mudar? Por que aqueles que buscavam respostas apenas encontravam mais perguntas? Ainda mais assustador é o verdadeiro Sefer HaRacim. Seria ele um dos livros que existem apenas como um conceito, um nome sussurrado entre estudiosos, um eco de algo maior, um enigma que persiste porque nunca pode ser completamente decifrado? Textos proibidos sempre foram um objeto de fascínio e medo, desde a Biblioteca de Alexandria até os arquivos secretos do Vaticano. Sempre existiram livros com conhecimento que, por razões ocultas, foi deliberadamente escondido da humanidade. Alguns dizem que esses livros foram escondidos por sua heresia. Outros afirmam que foram banidos porque continham algo perigoso demais para ser conhecido. O Sefer HaRacim se encaixa nessa categoria. Não é apenas um manual de misticismo, mas um mapa de acesso a um conhecimento primordial, algo que pode mudar a percepção da realidade. Sua própria estrutura sugere que nunca foi destinado ao leitor comum, mas a um intérprete, que precisa de paciência, atenção e uma obediência a regras que nunca são totalmente explicadas. Mas há algo ainda mais estranho sobre este livro: sua existência, que parece flutuar entre a realidade e o mito. Versões diferentes do texto têm lacunas inexplicáveis. Algumas cópias possuem passagens inteiras faltando, como se partes do livro nunca tivessem sido escritas. Outras páginas variam de acordo com as histórias do leitor, sugerindo que certas passagens mudam dependendo de quem as lê. O que isso significa para os teóricos modernos? Eles sugerem que o Sefer HaRacim poderia ser um texto vivo, um grimório que se adapta ao leitor, revelando apenas aquilo que ele está preparado para entender. Isso explicaria por que algumas pessoas afirmam que certas palavras desaparecem quando tentam copiá-las, ou porque páginas que pareciam vazias, de repente, revelam conteúdo sob certas condições de iluminação. O oitavo firmamento, o que está oculto na edição mais aceita do Sefer HaRacim, descreve 7 céus, 7 níveis de realidade que podem ser acessados por meio de invocações e rituais. Mas há indícios de que esse não seja o limite. Fragmentos sugerem a existência de um 8º firmamento, uma camada de existência que foi deliberadamente apagada dos registros. Os estudiosos que mencionaram esse 8º nível foram geralmente desacreditados ou simplesmente desapareceram da vida acadêmica. Margaliot nunca abordou esse aspecto em suas publicações, mas algumas de suas notas pessoais indicam que ele encontrou referências a um nível além do 7º firmamento, um domínio onde o próprio conceito de existência começava a desaparecer. Uma passagem apagada em uma versão perdida do manuscrito dizia: há um céu que não deve ser nomeado. Para aqueles que o procuram, não voltam para contar a sua história. O véu entre os mundos é, de fato, descrito como algo tênue, e a ideia de que, ao olhar além de um firmamento, o olhar se depara com o abismo,
que por sua vez sempre retorna o olhar, é uma metáfora potente que ressoa profundamente com várias tradições ocultas. Isso toca no conceito de um limite final, uma barreira onde o conhecimento, que inicialmente é visto como uma bênção, pode se transformar em uma maldição. Essa ideia de um ponto além do qual o conhecimento deixa de ser capaz de guiar e passa a consumir é inquietante e toca diretamente a experiência de quem se aprofunda em textos como o Sefer HaRassim. A ciência moderna tenta explicar fenômenos como esse através da mente humana, sugerindo que a natureza dos textos misteriosos, como o Sefer HaRassim, pode induzir paranoias, alucinações e estados alterados de consciência. A pareidolia literária, ou a tendência da mente humana de perceber padrões e significados onde não existem, pode explicar por que as palavras parecem mudar para alguns leitores. Porém, essa explicação falha ao tentar abarcar o fato de que diferentes pessoas, em diferentes épocas, e sem qualquer conexão entre si, relataram fenômenos semelhantes ao estudarem o livro. Isso levanta a questão: por que pessoas de diferentes contextos, todas respeitadas em suas áreas, sofreram sintomas similares após se aprofundarem neste manuscrito? E por que, após esse contato, parecem nunca ser capazes de abandonar completamente o livro e o impacto que ele causa? Há uma teoria perturbadora que muitos ocultistas evitam discutir, talvez por seu caráter radical. E se o Sefer HaRassim não fosse apenas um livro, mas sim um ponto de convergência, um portal textual, um mecanismo de conexão com algo que existe além da realidade, como a conhecemos? Algo que transcende o que entendemos como normal. Um espaço onde o ato de ler se torna uma chave para acessar outra dimensão, outra camada de conhecimento. E talvez o segredo mais profundo do Sefer HaRassim não esteja nas invocações ou rituais descritos nas páginas, mas no simples ato de lê-lo. Talvez, ao passar as páginas pela última vez, o leitor não apenas obtenha um conhecimento novo, mas também altere sua percepção de si mesmo, do mundo e da própria realidade. O verdadeiro mistério do livro poderia ser esse: não o que ele contém, mas o que ele revela sobre quem ousa lê-lo até o fim. A cada palavra, a cada página, uma linha tênue entre o mundano e o transcendente se rompe, e ao ultrapassar essa linha, o leitor se vê forçado a confrontar a verdade de que há algo além do véu, algo que não se pode esquecer, uma vez revelado. E ao olhar para o abismo o observa de volta. A história do estudioso anônimo que dedicou sua vida ao Sefer HaRassim carrega uma tensão inescapável. Ele não só buscava compreender o que estava oculto nas entrelinhas do livro, mas tentava restaurá-lo, completar o que estava perdido, apagado ou escondido. A ideia de que alguém pudesse reconstruir o texto integralmente, revelando seu segredo final, é uma busca que inevitavelmente levava a uma perda profunda, e seu desaparecimento se torna uma metáfora para o preço do conhecimento proibido. O detalhe mais perturbador, no entanto, está no que foi encontrado ao lado de sua cadeira. Uma página do Sefer HaRassim que ninguém havia visto antes, com uma linha escrita em uma língua indecifrável. O fato de que não havia palavras, mas apenas um símbolo ou frase que escapava à compreensão, sugere que o livro não é apenas um texto, mas uma chave para algo além da linguagem humana, algo impossível de ser totalmente assimilado. A vibração do ar, a sensação de algo à espreita e o eco de uma presença invisível tornam-se elementos que fazem o livro não ser apenas um objeto, mas um portal. Isso é reforçado pelas histórias que circulam sobre aqueles que entram em contato com o Sefer HaRassim. Eles não apenas estudam as palavras, mas se tornam parte de um fenômeno maior, algo que começa a alterar sua percepção da realidade. Agora, o leitor que se vê diante do livro está imerso em uma sensação de mudança. O ambiente parece se distorcer,
O tempo se curva de uma maneira que ele não consegue compreender. Cada célula de seu corpo grita para ele fechar o livro, mas ele não consegue resistir. Algo o atrai para a frente, como se o conhecimento contido ali já tivesse começado a afetá-lo. O som de sussurros, que surgem do nada, é o único sinal de que ele não está mais sozinho em sua leitura. A última frase do texto, "Você está aqui", é um momento de quebra da realidade. Como se o próprio Sefer HaRacim fosse consciente da presença do leitor, ou até mesmo capaz de moldar sua experiência. O reflexo na janela, embaçado pela respiração rápida do leitor, revela algo que não deveria estar ali, algo que não é ele. Isso sugere que o livro não só altera o ambiente, mas também a própria essência de quem o lê. O apagamento da vela, a perda de luz, representa o fim de uma jornada para um território desconhecido, onde o conhecimento não só se revela, mas consome. Esse momento final, com o livro agindo como um portal que altera o espaço, o tempo e até a identidade do leitor, encerra a ideia de que o Sefer HaRacim não é apenas uma coleção de palavras ou símbolos antigos. Ele é um agente transformador, um mecanismo capaz de distorcer a realidade e a percepção, como se estivesse ativamente se adaptando ao leitor, guiando-o para um destino de incertezas. O livro, assim, não é apenas lido, mas experimentado, e ao fazê-lo, o leitor nunca mais será o mesmo.